Fala aí, pessoal! Como é que vocês estão? Belezinha? Finalmente chegamos ao último vídeo aqui desse mini curso, se assim a gente pode dizer, ou de um curso completo, sei lá, de sistemas de controle lineares, tá? Essa última parte a gente vai falar da resposta em frequência, com foco no sistema de controle. Então, no vídeo anterior, a gente falou um pouco da resposta em frequência, visando a entender o que é o regime permanente senoidal, em que se caracteriza essa resposta em frequência, e como que os sistemas que a gente utiliza mais, sistema de primeira ordem, de segunda ordem subamortecido, enfim, zeros, polos, atraso de tempo, um sistema derivador, integrador, como que esses sistemas eles se comportam quando a gente aplica um sinal senoidal nesses sistemas. A gente viu também noções, ideias gerais de como que a gente usa a resposta em frequência para poder ter uma estimativa da função de transferência do sistema. É claro que um aprofundamento desses tópicos exigiria muito mais discussão. Então aqui a gente fez uma análise preliminar dos pontos, tá? Para que aqueles que tenham mais interesse ou que precisem estudar isso, aprofundem isso no material de estudo aí de vocês. Hoje a gente vai ver como que o sistema de controle ele pode ser visto e ele pode ser analisado do ponto de vista da resposta em frequência do sistema, tá bom? Então vamos lá, tem bastante coisa para falar aqui, tá? Vamos lá. Bom, a gente vai começar estudando o critério de estabilidade de Nyquist, tá? Que ele é um método bastante interessante de você estudar a estabilidade de um sistema em malha fechada por meio da análise de números complexos envolvidas na malha fechada, tá? Ou envolvida na malha fechada. Para isso, a gente vai passar rapidamente por alguns conceitos aqui de variável complexa para que a gente consiga, no mínimo, entender o que está por trás do critério de estabilidade de Nyquist. É claro que aqui a gente vai estar, pelo menos nesse primeiro momento, muito mais interessados na utilização da metodologia do que em compreender a fundo como que ela é desenvolvida e os critérios técnicos nos quais ela se baseia. Mas pelo menos alguma ideia é necessária para que a gente saiba do que a gente está fazendo, tá? O que a gente está fazendo. Bom, vamos enunciar aqui então esse teorema, o teorema de Cauchy, ou princípio de argumento, e antes da gente tentar entender o que está por trás desse teorema, vamos ler o teorema todo, e aí depois a gente vai decodificando a coisa. Então vamos lá. Princípio do argumento. Seja uma função racional complexa f de S, considere um percurso fechado positivo γ de S que enlace z zeros e p polos de f de S no plano S, sem passar por sobre nenhum desses polos e esses zeros. Então, o caminho fechado γf enlaçará positivamente a origem do plano f, n igual a z menos p vezes. Vamos lá. Então agora vamos decodificar o que está aqui, passo a passo. Seja uma função racional complexa f de S. Naturalmente é a nossa função de transferência. A nossa função de transferência é uma função racional e ela é uma função racional complexa na variável S. Então, essa primeira frase se refere às nossas funções de transferência. Considere um percurso fechado positivo γs que enlace z zeros e p polos de f de S no plano S sem passar por sobre nenhum deles. Então imagina que você tem aqui o seu plano S, tá? E você demarcou nesse plano S todos os polos e todos os zeros dessa função de transferência sua. Então estão aqui. E você cria nesse plano S um caminho fechado, que a gente vai chamar aqui de γs, que vai enlaçar alguns polos e alguns zeros sem passar por nenhum deles, sem passar por sobre nenhum deles. A gente vai denotar aqui na teoria de controle como caminho positivo aquele caminho que você está enlaçando uma determinada área fechada e essa área fechada você está vendo à sua esquerda à sua direita caso você esteja andando exatamente em cima desse percurso fechado. Então você pega esse percurso fechado γs aqui. Imagina que você está caminhando exatamente em cima desse percurso, nesse sentido, se a superfície que você estiver enlaçando nesse percurso fechado, ela tiver à sua direita, isso quer dizer que esse enlace é positivo.
Naturalmente, isso aqui é um pouquinho diferente, na verdade é diferente, totalmente diferente lá na teoria de variável complexa. A gente aqui na teoria de controle inverte um pouco o sinal de percurso, porque isso para a gente aqui em controle é um pouco mais conveniente. Mas, detalhe, lá na teoria de variável complexa o sentido é o contrário, tá? Bom, então a gente demarcou esse sentido aqui positivo, ou seja, demarcando a nossa superfície fechada, que é a nossa direita, e esse caminho fechado γS, ele enlaça alguns polos e alguns zeros do f de S. Bom, aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente tem a função de transferência f de S, a gente vai mapear esse percurso fechado γS pela função de transferência. Ou seja, nos pontos complexos nos quais esse γS passa no plano S, a gente vai aplicar isso na função de transferência gerando um novo plano, que é o plano F. Ou seja, o plano F é o espelho do plano S quando eu pego esse percurso fechado aqui e passo ele pela função de transferência. Ou seja, calculo para cada um desses pontos aqui do meu plano S qual que seria o valor de f de S para ele. Tá? Isso vai me gerar um outro caminho fechado nesse plano F, que é exatamente o plano de mapeamento, ou o plano que vem deste mapeamento. Então, se eu tenho um caminho fechado aqui, eu terei um caminho fechado aqui. Tá? Vamos continuar. Então, o caminho fechado γF enlaçará positivamente a origem do plano F de uma quantidade vezes n igual a z menos p vezes. Ou seja, no plano F, que é esse plano mapeado, eu vou ter um percurso fechado que vai enlaçar a origem desse plano uma quantidade de vezes que é igual o número de zeros que eu enlacei no plano S menos o número de polos que eu enlacei no plano S. Então, nessa figura aqui, por exemplo, o meu percurso fechado, ele enlaçou um polo e 3 zeros. Então, eu tenho 3 zeros, um polo, 3 menos 1, 2. Então, pelo princípio do argumento, como eu enlacei 3 zeros e um polo positivamente no caminho γ de S, quando eu mapear isso pela função de transferência, no plano F, eu vou ter enlaçado a origem 2 vezes. E, de fato, se você pegar aqui esse ponto aqui, tá? Pega esse ponto que eu estou marcando aqui, tá? Você está dando uma volta, depois por fora. Outra volta. Positivamente. Note que as regiões enlaçadas, superfícies enlaçadas, estão à direita do caminho, do percurso que você está fazendo. Portanto, você enlaçou positivamente 2 vezes, e é isso que o princípio do argumento diz. Então, sempre que você criar um caminho fechado no plano S, qualquer, que enlace um número de polos e um número de zeros de uma função de transferência, se você pegar esse caminho e calcular a função f de S para cada um desses pontos que estão nesse caminho, isso no plano F, ou seja, nesse plano mapeado, ele vai gerar para você um outro caminho fechado que vai enlaçar a origem uma quantidade de vezes positiva que é igual a z menos p. Muito bem. A gente precisa desse conceito para entender o critério de estabilidade de Nyquist. Senão, a gente simplesmente não compreende o que o Nyquist tinha em mente quando ele propôs o seu critério. Tá? Então, o critério de estabilidade de Nyquist ele vai usar o teorema de Cauchy para estabelecer as condições para que um sistema realimentado ele seja estável. Então, a gente tem que lembrar o que é o nosso sistema de malha fechada. Nosso sistema de malha fechada, então, é um Kg de S sobre 1 mais Kg de S. Olha, isso aqui também pode ser escrito como, o G de S, está aqui, né? O G de S escrito como um produtório de zeros sobre um produtório de polos. Então, eu tenho aqui um produtório de S mais E1, S mais E2, S mais E3, sobre um produtório de polos, S mais P1, S mais P2, S mais P3. Bom, o que seria, então, o número complexo 1 sobre 1 mais Kg de S? Que é exatamente o nosso polinômio característico. Tá? Polinômio característico a gente já sabe. Ele nos dá, se eu fizer esse polinômio característico igual a zero, ele vai me dar as raízes desse polinômio característico, que são os polos de malha fechada desse sistema. Então, o que seria esse número complexo L de S, que é igual a 1 mais KGS? Bom, esse 1 mais KGS, eu tenho aqui 1 mais K, o G de S está expresso dessa forma. Então, se eu tomar o mínimo múltiplo comum, o L de S vai ser igual o produtório dos polos mais K, o produtório dos zeros,
sobre o produtório dos polos. Basta pegar essa expressão G de S, colocar aqui e fazer 1 mais K essa expressão. Quando eu vou tomar o mínimo múltiplo comum, o L de S assume este formato aqui. Tá? Note que os zeros do L de S são os polos de malha fechada. Tá? Então, quando eu calculo 1 mais KGS igual a zero, eu estou calculando o L de S igual a zero. E calcular o L de S igual a zero é exatamente calcular os polos de malha fechada do sistema. Note também que os polos do L de S, eles são os polos de malha aberta. Então, de novo, os zeros do L de S, que é exatamente as raízes desse numerador do L de S, ele corresponde aos polos de malha fechada. Note, produtório do S mais PJ mais K, produtório do S mais ZJ. Então, esses caras aqui são exatamente os zeros de malha fechada. Os zeros do L de S são exatamente os polos de malha fechada. E os polos do L de S, ou seja, as raízes do polinômio denominador ou da fração L de S, eles vão ser exatamente os polos do sistema em malha aberta. Tá? Agora pensa num contorno gama de S que ele vai enlaçar positivamente todo o semiplano direito do plano S. Note, a gente sabe que o plano S, a parte estável do plano S é o semiplano esquerdo. Pensa num caminho fechado que enlaça todo o semiplano direito. Tá legal? Então, todo o semiplano direito do plano S. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse mapeamento, então, e vamos pegar todos os números complexos desse mapeamento e passar na função L de S. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, quando eu estou dizendo que eu estou pegando esse contorno gama S aqui, o que eu estou dizendo basicamente é que eu vou pegar a função L de S, que é aquela que a gente viu anteriormente, e cada um dos pontos de S que tiver nesse contorno gama de S, eu vou fazer essa conta, L de gama de S. Naturalmente, isso aqui vai me gerar, então, um L de A mais BJ, em que esse A mais BJ é um dos pontos deste percurso, tá? Com A mais BJ pertencendo ao percurso. É a conta que eu estou fazendo, basicamente, tá? Então, pelo princípio do argumento, pensa comigo, o que o princípio do argumento me dizia? Que se eu estiver enlaçando no plano S um conjunto de polos e zeros de uma função, na função mapeada, isso vai ser equivalente ao número de polos e o número de zeros daquela função de transferência, contados o número de enlaces na origem. Então, pelo princípio de argumento de Cauchy, o número de vezes que o mapeamento L de gama S vai enlaçar positivamente a origem, ele vai corresponder exatamente à diferença do número de zeros e o número de polos do L de S. Foi exatamente isso que a gente disse aqui no princípio do argumento. Mas vamos pensar um pouco. O que são os zeros do L de S? Ora, os zeros do L de S são exatamente os polos de malha fechada do sistema. O que são os polos de L de S? Olha, os polos de L de S são exatamente os polos do sistema em malha aberta. São exatamente os polos da planta. Então, quando eu estou fazendo esse mapeamento, note, eu estou pegando um percurso fechado que está enlaçando todo o semiplano direito. Se esse semiplano direito do plano S o L de S tiver polos no semiplano direito, isso significa que a própria planta tem polos no semiplano direito, já que os polos do L de S são exatamente os polos do sistema em malha aberta, da planta. Então, eu estou pegando um percurso fechado que está enlaçando todos o semiplano direito e estou vendo, tenho essa noção, sei que a minha planta tem uma quantidade de polos instáveis, uma quantidade de polos que estão no semiplano direito. Vamos supor que eu tenha essa informação. E que eu fiz um enlace que enlaça toda essa região no semiplano direito. Então, o número P, eu já sei quanto que vale. O número P é exatamente o número de polos do L de S, que são exatamente os polos da planta. Como que eu faço para descobrir se esse sistema é estável ou não em malha fechada? Bom, eu vou lá, fiz o enlace, que enlaçou uma quantidade de polos da planta que estão no semiplano direito, ou seja, os polos instáveis.
Eu vou lá, eu faço esse mapeamento do L de S por esse percurso que enlaça todo o plano S direito, tá? E aí eu verifico quantas voltas eu dei, quantos percursos fechados positivos eu dei na origem do plano L de S. Ora, se eu sei o número de polos instáveis que eu tenho na planta, porque são aqueles que foram enlaçados no semiplano direito, e no mapeamento L de gama de S eu sei o número de vezes que eu enlacei a origem, eu consigo saber quanto que vale o Z. Só que o Z é o número de zeros de L de S, que corresponde exatamente ao número de polos de malha fechada. Certo? Agora vamos mudar um pouquinho a nossa conta e fazer assim. Se você observou, o L de S ele é definido como 1 mais Kg de S. Ora, então o L de S menos 1 é igual a Kg de S, concorda? De novo, L de S é igual a 1 mais Kg de S. Se eu fizer o L de S igual a menos 1, L de S menos 1, eu vou estar calculando exatamente o Kg de S. Só que o Kg de S eu já conheço. O Kg de S é o ganho que eu tenho no controlador, na planta, qualquer que seja. E o G de S é o sistema em malha aberta. Planta mais controlador em malha aberta, por assim dizer. Então, ao fazer L de S menos 1, em vez de eu calcular o número de percursos e o número de voltas para o L de S, eu vou estar fazendo L de S menos 1, eu estou fazendo a mesma coisa para o Kg de S. Só que isso, do ponto de vista de mapeamento, isso corresponde simplesmente a fazer o seguinte. O mapeamento que antes enlaçava a origem, ele vai enlaçar a origem menos 1. Ou seja, ele vai enlaçar o ponto menos 1 do plano S. Tá? Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é isso. Eu estou fazendo S de S igual a L de S menos 1, simplesmente para eu não ter que tratar com L de S, mas eu poder tratar com Kg de S direto, que é uma coisa que eu sei, é a minha planta e o sistema em malha aberta que eu estou calculando. Então, em vez de calcular o L de S como sendo o princípio do argumento do L de S, eu vou calcular o princípio do argumento do L de S menos 1, que vai corresponder ao Kg de S que eu conheço. E isso vai me dar como conclusão o seguinte: o número de enlaces que eu tiver no ponto menos 1, ele vai ser exatamente a relação entre o número de zeros do L de S menos 1, que nesse caso aqui vai ser o nosso sistema em malha fechada, menos o número de polos do sistema em malha aberta. Tá? Então, na verdade, eu vou estar calculando aqui em torno do ponto menos 1 e a conta se preserva. Vai ser n igual a z menos p do mesmo jeito. A única coisa é que, em vez de eu fazer o cálculo do número de enlaces em torno da origem, como colocou o princípio do argumento, eu vou fazer o cálculo do número de enlaces em torno do ponto menos 1, exatamente porque aí eu consigo, em vez de fazer esse mapeamento L de S aqui um pouco mais complexo, eu posso fazer o mapeamento simplesmente pela função S de S, que é igual a L de S menos 1, que é igual a Kg de S. Ou seja, eu pego o percurso e calculo esse percurso diretamente por K vezes G aplicado no gama S. Tá? Então, como o S de S, que é o L de S menos 1, é igual ao Kg de S, o mapeamento de S gama S vai corresponder a aplicar o percurso no sistema de malha aberta. Ou seja, em vez de eu pegar aquele percurso fechado e aplicar sobre a função L de S, eu vou ter o mesmo resultado apenas deslocado do ponto menos 1 se eu pegar o mesmo percurso e aplicar sobre G de S, K vezes G de S. Isso é mais fácil de fazer a conta. Tá? Então, Next teve a seguinte ideia. Primeiro, você vai criar um percurso fechado, positivo, que enlaça todo o semiplano direito. Então, você vai colocar enlaçando todo o semiplano direito. Naturalmente, isso vai percorrer todo o plano semiplano direito de S. Óbvio. Tá? E esse semiplano direito é a parte instável do nosso plano S. Depois, você vai fazer um enlace que vai ser o assim, S gama de S. Ou seja, todos aqueles pontos que percorrem esse percurso fechado, você vai aplicar na função S, que na verdade é a função Kg de S. Então, onde tiver S, você coloca o percurso. E isso vai ser exatamente o seu GMA de gama S. Aí você vai pegar esse plano mapeado, ou seja, esse percurso mapeado pela função GMA de S,
ou de gama S, e você vai contar o número de enlaces positivos que você tem em torno do ponto -1. Esse número de enlaces positivos ele vai ser igual à diferença de Z e P. Só que Z e P da função 1 mais kg de S. Eu não mudei o resultado, eu não mudei o teorema de Cauchy. Eu simplesmente desloquei isso de -1 para eu fazer a mesma conta, só que enlaçando o ponto -1, porque isso fica mais fácil do ponto de vista algébrico, porque eu vou estar fazendo a conta do kg de S que eu já conheço. Só que esse Z e esse P que eu vou chegar como resultado, o Z são os zeros da função L de S. E o P são os polos da função L de S. Só que o P, sendo os polos da função de L de S, a gente já viu que esse P é exatamente os polos de malha aberta, que eu já conheço da planta. E o Z vai ser exatamente os zeros de L de S, ou seja, as raízes do numerador de L de S, que é exatamente os polos de malha fechada do sistema. Portanto, ao contar esse número de enlaces, eu consigo saber, conhecendo o P, que é o número de polos instáveis do sistema em malha aberta, se eu conheço P e eu sei qual é o número de enlaces no ponto -1, eu descubro qual é o número de polos instáveis do sistema em malha fechada, simplesmente analisando o diagrama de Nyquist, ou melhor, né, como que esse mapeamento ocorre entre um plano de S, plano de S, né, plano S, e o plano mapeado. Então, a análise do sistema em malha aberta, note, a análise do sistema é em malha aberta, porque eu vou fazer a conta do S de S igual a KG de S. Eu não vou fazer a análise do sistema em malha fechada. Eu vou fazer a análise do sistema em malha aberta. Eu vou fazer a análise desse sistema. É este mapeamento que eu vou utilizar. Mas este mapeamento aqui, ele vai me entregar as informações do L, que é o sistema em malha fechada. Então, eu faço a análise do sistema em malha aberta, apenas do sistema em malha aberta, e com essa análise eu consigo descobrir se o sistema é estável ou não em malha fechada. Isso é um resultado extremamente interessante. Eu não preciso mais fazer análise do sistema em malha fechada para descobrir se o sistema vai ser estável ou não em malha fechada. Eu posso fazer essa análise do sistema em malha aberta e com essa análise descobrir se o sistema é estável ou não em malha fechada. É um resultado extremamente interessante. Não concorda? Bom, vamos então formalizar isso. A gente vai ler novamente e depois a gente vai explicar mais uma vez. Critério de estabilidade de Nyquist. Seja o contorno de Nyquist, e aí a gente vai dar um nome para esse contorno. Seja um contorno de Nyquist no plano S ao lado, tá? Então é um contorno que, note, ele está enlaçando positivamente, porque a região enlaçada está toda à direita do enlace. E ele está enlaçando todo o semiplano direito. Note que esse raio aqui desse enlace é um raio infinito, então isso equivale ao sair do zero e ir lá no J infinito, dar a volta chegando no mais sigma real, descer para chegar no menos J infinito e depois voltar para o zero de novo. Então eu estou enlaçando todo esse semiplano do lado de cá. São algumas coisas que eu consigo fazer nos números complexos e que nos números reais fica um pouco esquisito, tá? Então, é essa forma que eu uso para enlaçar um semiplano inteiro, tá? Pego esse raio infinito e faço esse percurso fechado. E eu pego o seu mapeamento conforme por uma função racional complexa GMA de S no plano GMA. Ou seja, eu pego a minha função de malha aberta, GMA, que é o KG de S, e para cada um dos pontos deste mapeamento aqui, eu calculo quanto que vale GMA naquele ponto. E ploto isso no plano equivalente, no plano do mapeamento, no plano que é essa curva aqui mapeada pelo G. Vou ter esse outro plano, que eu estou chamando aqui de plano GMA. Seja P o número de polos instáveis que eu tenho na minha malha aberta. Eu tenho que saber isso. Quantos são os polos instáveis que eu tenho na planta? Se eu souber essa informação e eu contar o número de vezes que esse N, né, o número de vezes que esse enlace percorre positivamente o ponto -1, o número Z, que são os zeros de 1 mais GMA de S, que é exatamente os polos de malha fechada, vai corresponder ao número de enlaces positivos no ponto -1 mais o número de polos P que eu tenho na malha aberta do meu sistema. P, número de polos instáveis que eu tenho no meu sistema.
Então a ideia do Next foi uma ideia extremamente sofisticada de usar um conceito matemático que vem do mundo da variável complexa, né, para o nosso contexto de controle. Porque o nosso contexto de controle ele está interessado em achar polos e zeros dessa expressão L de S que está aqui. Só que eu consigo calcular esses polos e zeros por meio do princípio de argumento. Fazendo como? Fazendo o caminho que percorre todo o semiplano direito. Isso vai me dar os polos da planta em malha aberta, instáveis. E aí eu calculo o número de enlaces do ponto de origem. Isso vai me dar o número de polos instáveis em malha fechada. Só que aí, para não ter que fazer essa conta do L de S aqui, eu simplesmente faço o L de S menos 1, que vai me dar origem ao S de S. S de S é igual a L de S menos 1. Só que LS menos 1 é exatamente o KG. E aí eu faço esse mapeamento via KG. Faço KG, mapeamento por esse percurso fechado. Isso vai me dar um número de enlaces agora em torno do ponto menos 1, que ele está deslocado. Menos 1. E aí eu conto o número de enlaces positivos que eu tenho nesse ponto. Isso vai ser meu N. Se eu sei o P, que é o número de polos instáveis que eu tenho na minha planta, e eu sei o N, que é o número de enlaces que eu tenho dessa planta em torno do ponto menos 1, eu consigo calcular quanto que é Z, que são exatamente os polos de malha fechada. Vide essa continha aqui, ó. Z é igual a N mais P. Então, entender o critério de estabilidade de Next não é uma coisa tão natural assim. Isso demora um pouco de tempo. Você tem que estudar um pouquinho mais da teoria de controle para que essa coisa do critério de Next ela entre mais naturalmente na sua cabeça. O importante aqui é você entender a ideia. Mesmo que você não entenda assim, detalhadamente o que está por trás disso aqui, isso vai vir com um pouco mais de maturidade. Mas você tem que entender pelo menos qual que é a ideia da coisa. A ideia da coisa é tentar descobrir a estabilidade do sistema em malha fechada sem conhecer a malha fechada, apenas pela análise da malha aberta. Óbvio, se você tem a malha aberta, você pode fechar a malha e calcular o sistema em malha fechada, mas não é isso que você quer. Você quer ter o conhecimento da sua malha aberta, que pode ser o controlador vezes a planta em malha aberta, ou seja, a malha está desconectada, e usar essa malha aberta para descobrir se esse conjunto planta e controlador vai ser estável em malha fechada, mas fazendo isso analisando apenas a malha aberta. Isso é muito vantajoso. Então, se você não entendeu isso aqui por enquanto, do ponto de vista mais teórico, conceitual, fique tranquilo, você não é o único. Eu também, a primeira vez que fui estudar o que é o critério de Next, suei bastante para começar a entender. Isso veio com um pouco de maturidade, mas a ideia tem que ser entendida. Tá? Então, o procedimento para testar a estabilidade via o critério de Next é o seguinte. Você vai fazer um gráfico de parte real e parte imaginária do GMA de J ômega para esse percurso. Se você notar, esse percurso aqui, ele está percorrendo todas as frequências, concorda? Ele está saindo da frequência 0 até a frequência ômega tendendo para infinito, e ele está vindo da frequência ômega igual a menos infinito, ou tendendo para menos infinito, até 0. Ou seja, ao você fazer esse percurso positivo aqui, você está passando por todas as frequências de menos infinito até mais infinito. Então, o que você vai fazer, basicamente, é fazer um gráfico em que você pega para todas essas frequências de menos infinito até infinito, fazer a conta de GMA para esses pontos. Ok? Isso vai te gerar uma curva fechada, já que esta curva é fechada. Bom, aqui eu coloquei de 0 até infinito, mas você pode fazer também de menos infinito até infinito. Na verdade, o software, né, que a gente vai ver daqui a pouco, ele faz isso. Ele faz de menos infinito até infinito, tá? Bom, vamos supor que a sua planta ou seu sistema em malha aberta não tem polo instável, ok? Então vamos supor que o seu controlador vezes planta, quando você abre a malha, esse conjunto não tem polos instáveis, ele não tem polos no semiplano direito de S. Naturalmente, se ele não tem polos no semiplano direito de S, não vai haver polos enlaçados quando eu fizer esse enlace que vai pegar todo o semiplano direito. E, portanto, P igual a 0. Não vai haver polos instáveis de GMA. Se o P é igual a 0, pelo teorema, para a gente garantir que não haja polos instáveis em malha fechada, que é exatamente o Z, eu preciso que essa conta aqui zere.
Então o Z tem que ser igual a zero, que são exatamente os polos instáveis em malha fechada. Esses polos instáveis em malha fechada eu não quero saber deles. Eu não quero eles. Eu quero que ele seja zero. Para que ele seja zero, basta que, se P é igual a zero, o N também tem que ser igual a zero. Ou seja, se eu não tenho polos instáveis no meu conjunto planta controladora em malha aberta, basta que o diagrama que eu estou plotando anteriormente, que eu vou dar o nome de diagrama de Nyquist, ele não enlace o ponto -1. Se ele não enlaçar o ponto -1, com P igual a zero, eu garanto que o sistema em malha fechada vai ser estável. Não vai haver polos instáveis de malha fechada. Se o GMA de S tem P polos instáveis, ou seja, o conjunto planta controlador em malha aberta, tirei a malha fechada, tá? Desconectei a malha, estou analisando apenas esses conjuntos, controlador, planta, ou a planta sozinha, ou a planta com um ganho, não interessa, tá? A minha malha aberta. Se eu tiver um conjunto, um número P de polos instáveis nessa malha aberta, para que o sistema seja estável em malha fechada, eu tenho que fazer com que o Z seja zero. O Z é o número de polos instáveis em malha fechada. Então eu tenho que fazer que o Z seja zero. Para o Z ser zero, eu preciso o quê? Se eu tenho P polos instáveis, pela minha regrinha, eu tenho que ter N igual a menos P. Ou seja, o ponto -1 tem que ser enlaçado P vezes no sentido negativo, ao contrário, tá? Para dar o menos P. Aí eu vou ter menos P mais P, Z é igual a zero. Então, se eu tenho um número P de polos instáveis em malha aberta, o sistema em malha fechada ele vai ser estável se, somente se, o diagrama de Nyquist desse sistema em malha aberta enlace negativamente o ponto -1 pela mesma quantidade de P pontos, de P valores, né? De P polos de malha aberta. Tá? Então, nesse caso aqui, Z é igual a N mais P, eu vou precisar que o P eu conheço, né? Então, eu vou precisar que o N seja igual a menos P, ou que N igual a menos N seja igual a zero. Tá? Bom, vamos fazer uma pausa aqui, para falar um pouquinho uma coisa. Olha, pessoal, ninguém faz o cálculo, ninguém faz o projeto, ninguém faz o desenho do gráfico de Nyquist hoje em dia. Isso tudo é feito no computador. Você usa um MATLAB, você usa um Octave, você usa um Python, você usa um Scilab para ele fazer essa conta para você. Ele pegar esse enlace fechado, ele aplicar na função de malha aberta e ele te entregar o gráfico, que é exatamente o gráfico espelhado, mapeado desse percurso fechado pela sua função de malha aberta. Então, hoje em dia, é muito mais interessante vocês entenderem como que a gente usa o critério de Nyquist ou de Nyquist para analisar o sistema. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. De novo, nós estamos aqui dando uma introdução a respeito do critério de Nyquist. Então, não espero aqui que vocês, ao final desse vídeo muito curto, você saia sabendo 100% teoricamente o que está por trás desse método. Não tem como, tá? Mas a ideia é passar o conceito de uma forma geral e como que a gente utiliza ele para os nossos propósitos de controle. Então, vamos pegar um sistema de malha fechada que tem lá o ganho K está multiplicado aqui, tá? O K que é igual a 5, o K que é igual a 12, e eu tenho duas plantas. A planta é igual, tá? Pensa que a planta é 1 sobre S mais 1, S ao quadrado, mais 2S mais 2, né? Nos dois casos. Só que aqui eu tenho um ganho de controlador de valor 5, aqui eu tenho um ganho de controlador de valor 12. Tá? E nesses dois casos aqui, pode-se mostrar que esse sistema aqui não tem polos instáveis em malha aberta. Note, esse polo aqui é S igual a menos 1, esses dois polos aqui é S igual a menos 1 mais ou menos J. Então, não existe polos instáveis de malha aberta, nem em G1, nem em G2. Então, P é igual a zero nos dois casos. Aí eu pego essa planta G1 e essa planta G2 e entrego para um software que ele vai me entregar o diagrama de Nyquist, ou seja, ele vai fazer aquela conta lá para mim. O diagrama de Nyquist para esses dois sistemas está aqui nessa figura. Então, o sistema pretinho, tá? Esse sistema pretinho aqui é o primeiro. É o 5 sobre S mais 1 sobre S ao quadrado mais 2S mais 2. Esse aqui é o diagrama de Nyquist desse sistema. É exatamente essa curva no plano S, né? Então, aqui eu tenho parte real,
parte imaginária, em que cada um desses pontinhos aqui é o quê? É aquele percurso fechado calculado sobre, ou a função g calculada sobre cada um desses pontinhos, tá? Então tem aqui, ó, cada um desses pontinhos está aqui. Então esse aqui é o pretinho é o G1, o azulzinho é o G2. Bom, o ponto menos 1, não sei se está dando para vocês verem, eu vou tentar colocar a mãozinha aqui, ó. Ele está exatamente aqui onde está o dedinho indicador da minha mãozinha, tá? Está exatamente aqui. Note que a curva preta, ela não enlaça o ponto menos 1. Então não há essa curva preta aqui, que é a do G1, ela não enlaça o ponto menos 1. Como o P é igual a zero, ou seja, eu não tenho polos desse sistema em malha aberta instáveis, e o N é zero, N mais P também é zero. Então, eu posso garantidamente afirmar que esse sistema em malha fechada, ou seja, quando eu pegar o G1 aqui e fechar a malha em cima dele, garantidamente eu posso informar que esse sistema aqui é estável em malha fechada. Por quê? Porque ele não vai ter enlace nenhum em torno do ponto menos 1. Já o sistema G2, fazendo a mesma análise, fazendo o mesmo mapeamento, eu chego na curva azul. E a curva azul está aqui, ó. O menos 1 está aqui, ó, onde está o indicador da mãozinha. Tá? Vamos ver quantos enlaces eu tenho em torno do ponto menos 1? Olha, a curva ela percorre assim, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, tem uma setinha aqui. Então, saindo desse ponto, a curva faz isso, faz isso, faz isso e volta. Então, eu estou enlaçando no sentido positivo. Note, a região que eu estou enlaçando ao caminhar no sentido do percurso está à direita. Então, meu enlace é positivo. E eu estou enlaçando, vou pegar esse ponto aqui, tá? Eu estou enlaçando o menos 1 que está aqui dentro. Uma vez. Duas vezes. Então, eu estou enlaçando duas vezes no sentido positivo o ponto menos 1. Só que o P é igual a zero. Então, o N é igual a 2, enlacei duas vezes no sentido positivo, e o P é igual a zero. Portanto, o Z, que é o número de polos instáveis que eu tenho nesse sistema em malha fechada, é igual a N mais P, que é 2. Ou seja, apesar do sistema G de 1 e G de 2 terem os mesmos polos, note que são os mesmos polos de malha aberta. O G1 é estável em malha fechada, e o G2 é instável em malha fechada. Ele vai ter dois polos no semiplano direito do plano S. Tá? Então, basicamente, é essa brincadeira que a gente faz. A gente pega a nossa malha aberta que a gente conhece. Então, a gente sabe o número de polos instáveis que eu tenho nessa malha aberta. Eu já sei quanto que vale o P. Aí eu faço o diagrama de Nyquist dessa malha aberta. Ele vai me gerar uma curva como essa. Aí eu vou lá em torno do ponto menos 1 e conto quantas vezes ele enlaçou o ponto menos 1 positivamente ou negativamente. A única coisa vai trocar sinal. E aí, depois, com essa conta, eu faço N, que é o número de enlaces positivos em torno do menos 1, mais P, que é o número de polos instáveis que eu tenho do sistema em malha aberta, eu vou descobrir quantos polos instáveis eu tenho no sistema em malha fechada, sem precisar fechar a malha. Note que aqui eu não mexi na malha fechada. Tudo que eu fiz foi uma análise do sistema em malha aberta, garantido pelo critério de Nyquist. Ou seja, todo esse procedimento que a gente fez aqui foi para garantir que, ao analisar o sistema em malha aberta, eu chegasse à conclusão do sistema em malha fechada. Tá? Tá legal? Então é mais ou menos assim que a gente faz a análise do critério de Nyquist. Note que o diagrama de Nyquist, então, de G1 de S, ele não enlaça o ponto menos 1. Como o P é igual a zero, Z é igual a N mais P, que é igual a zero mais zero, que é igual a zero. E, portanto, não há zeros de 1 mais G1 de S, que são os polos de malha fechada, instáveis, ou seja, no semiplano direito do plano S. Tá? Então, esse sistema é estável em malha fechada. Por outro lado, já o G2 ele enlaça o ponto menos 1 duas vezes. Como ele enlaça duas vezes, o N é igual a 2, mas o P é igual a zero. Isso significa que existem dois zeros de 1 mais G1 de S, que são os polos de malha fechada, no semiplano direito do plano S. E esse sistema vai ser instável em malha fechada. Então eu consigo descobrir, inclusive, não só se o sistema é estável ou instável, quanto são os polos instáveis em malha fechada.
Isso é muito importante. Mesmo que eu não descubra quem são eles, porque naturalmente isso vai depender de algum parâmetro do projeto, enfim, mas eu consigo dizer para vocês que tem, nesse caso aqui, dois polos instáveis em maré fechada. Tema, tá? Uma coisa que é importante dizer, né? Que sempre a gente está analisando a equação característica, ou seja, o 1 mais kg de S igual a zero. E se você lembra lá do diagrama de lugar das raízes, para fazer o diagrama de lugar das raízes, a gente fazia a conta kg de S igual a menos 1. Portanto, para fazer o lugar das raízes, eu usava o sistema em malha aberta, kg de S. Aqui é a mesma coisa. Eu também estou analisando a equação característica 1 mais kg de S igual a zero. Só que eu estou fazendo isso da mesma forma. Eu estou fazendo via princípio do argumento. Então, para fazer essa análise, eu também vou fazer a análise do sistema em malha aberta para chegar à conclusão do sistema em malha fechada. A ideia é a mesma. Bom, um outro conceito muito importante para a gente aqui são as margens de estabilidade. Tá? As margens de estabilidade, elas vão falar para a gente assim. O sistema ele pode até ser estável, mas ele pode estar perto de ficar instável. Tá? Então, essa informação é de relevância na hora que eu estou fazendo o projeto, exatamente para saber a folga que eu tenho no projeto. Exatamente para saber o tanto que eu estou perto de uma possível situação de instabilidade. Tá? Então, por exemplo, isso é útil quando eu quero saber se eu posso aumentar um pouquinho mais o ganho de controlador por causa de alguma coisa que eu precise antes de ficar instável, ou se eu posso introduzir um filtro nesse sistema, alguma coisa, um outro sensor antes de ficar instável. Então, isso é muito importante para a gente do ponto de vista de projeto, tá? Bom, então essa margem de estabilidade para a gente, ela vai medir uma distância em relação à situação que eu estou instável. Essa figura aqui, naturalmente, eu peguei aqui de um outro livro, um livro de controle digital, inclusive, né? Não é uma figura aqui de um sistema contínuo, né? Mas do ponto de vista didático, ela vai servir, tá? Suponha que eu tenho um sistema em malha aberta kg de S sem polos instáveis. E daqui para frente a gente vai tratar sempre sistemas que não têm polos instáveis, tá? Isso apenas para simplificar o nosso estudo aqui, tá? A gente poderia fazer a mesma análise para sistemas que têm um P diferente de zero. Mas a gente vai fazer isso para o P igual a zero, porque nesse primeiro momento que vocês estão tendo esse contato com a teoria, é suficiente, tá? Então vamos pensar que a nossa planta é estável em malha aberta, ou seja, P igual a zero. Tá? E eu plotei esse diagrama de Nyquist desse sistema em malha aberta, kg de S. Tá? E obtive essa curva. Aqui eu tenho as frequências positivas, né, que são a linha contínua, e as frequências negativas, que são as frequências tracejadas. Note que nessa figura eu estou enlaçando a superfície enlaçada à direita, portanto, esse aqui são enlaces positivos. Esse aqui já é o diagrama de Nyquist. Esse aqui é o ponto menos 1. É o ponto que eu analiso para saber se eu estou instável ou não. Nessa figura aqui, claramente, a curva não está enlaçando o ponto menos 1. Portanto, esse diagrama de Nyquist aqui é o diagrama de Nyquist de um sistema estável em malha fechada. Só que você observa que eu tenho esse ponto de cruzamento aqui com o eixo real, né? Negativo, que é esse menos A aqui. Esse menos A está no mesmo eixo real onde está o menos 1. Ou seja, eu estou estável, tá? Mas eu tenho esse ponto menos A aqui que está exatamente em cima do eixo real negativo. Vamos supor a situação seguinte. Vamos supor que eu estou aumentando o valor de K. Eu estou aumentando esse K sobre essa malha aberta. Eu estou mudando o valor de K para um valor maior do que ele. O que vai acontecer com essa curva? Olha, essa curva aqui é o quê? É uma curva no plano S. Cada um desses pontos que estão aqui são vetores, tá? Então, cada um dos pontos que está aqui em cima dessa curva, né, desse traçado, é um ponto, é um vetor, né? Eu posso pegar um vetor que liga da origem até esse ponto. Se eu pegar esse vetor e multiplicar por um ganho K positivo, o que vai acontecer? Esse vetor vai aumentar de tamanho, a magnitude dele vai aumentar. E isso vai acontecer para todos os outros vetores que estão dentro desse percurso. Ou seja, quando eu estou multiplicando essa curva aqui por um K positivo, a tendência dessa curva é ela toda engordar em todos os sentidos. Ela vai aumentar de tamanho em todos os sentidos. Ela vai expandir em todos os sentidos quando eu estou multiplicando ela por um K positivo. Se eu estou fazendo isso, esse vetor que liga da origem até o ponto menos A aqui também está expandindo. Então, ele está se aproximando aqui do menos 1. Então, vai existir um valor máximo de K que eu posso multiplicar aqui
antes desse ponto de cruzamento aqui chegar no menos 1. Porque na hora que ele chegar no menos 1, eu enlacei o menos 1. E eu não posso enlaçar se eu quero sistema estável em malha fechada. Então, a folga que eu tenho para multiplicar esse percurso todo aqui de cá, antes deste ponto aqui comer ou chegar no menos 1, é o que a gente chama de margem de ganho do sistema. É uma margem que eu posso multiplicar o ganho do sistema em malha fechada antes de o sistema ficar instável. Ou seja, antes desse ponto aqui pular aqui para o menos 1. Então, note que nesse caso o sistema é estável. Só que se eu aumentar o K, o sentido vai ser de eu engordar o diagrama e este cruzamento pode se aproximar cada vez mais, vai se aproximar cada vez mais do menos 1, até um valor máximo de ganho que eu posso multiplicar antes que aquele menos A vire menos 1. Ou seja, esse valor é exatamente 1 sobre A, né? Se eu pegar essa curva aqui e multiplicar toda ela por 1 sobre A, esse ponto aqui vira 1 sobre A vezes menos A, dá menos 1. Então, para mim, a margem de ganho aqui, neste caso, vai ser 1 sobre A. Esse é o máximo ganho que eu posso multiplicar esse sistema em malha aberta antes dele ficar instável por ganho. Tá? Isso aqui a gente vai chamar de margem de ganho. Tá? Então, a margem de ganho vai ser exatamente essa folga que eu posso multiplicar em ganho no sistema em malha aberta antes de ocorrer esse enlace do ponto menos 1. Um detalhe importante é que a margem de ganho, ela vê aqui, no caso do diagrama de Nyquist, mais ou menos a mesma coisa que o critério de Rolfe vê lá em cima, tá? Quando a gente viu nos vídeos anteriores. Então, o critério de Rolfe, eu quero calcular exatamente os valores de K que eu posso multiplicar a minha malha aberta antes que o sistema fique instável em malha fechada. É exatamente isso que o critério de Rolfe calcula pra gente. A mesma coisa a gente consegue ver aqui por margem de ganho no sistema de Nyquist. Então, as duas informações são equivalentes. Aquilo que o critério de Rolfe entrega para você lá naquele estudo anterior nosso, aqui também pode ser obtido via critério de Nyquist. Tá? Bom, mas o sistema pode não ficar instável apenas por ganho. Ele pode ficar instável também por fase. Como que isso acontece? Eu vou pegar de novo aquele mesmo diagrama. Está aqui o mesmo diagrama de Nyquist. E aí você note o seguinte, eu não vou mudar mais o ganho. O ganho eu já mudei do lado de lá, deixa ele lá quietinho. Então eu vou deixar o ganho aqui igualzinho, está aqui menos A. Note que esse vetor, naturalmente, ele tem módulos diferentes, ele tem amplitude diferente de acordo com onde ele estiver nesse percurso. Pega este ponto aqui, onde está a mãozinha, exatamente onde está a mãozinha. Esse ponto aqui é o ponto onde eu tenho magnitude 1 para o vetor. Então eu tenho um vetor que me liga da origem até esse ponto, e esse vetor tem tamanho 1, magnitude 1. Note que esse ponto, ele não enlaçou o menos 1. Esse ponto está cá embaixo. Mas o que acontece se eu introduzir fase nesse sistema? Olha, introduzir fase nessa curva complexa aqui é o quê? É girar a curva toda. Eu não estou mexendo no ganho, mas eu estou girando a curva. Quando eu pego esse vetor aqui e introduzo uma fase negativa nele, eu pego esse vetor e desloco angularmente para cá. E isso acontece com todos os outros vetores que estão nessa curva. Então, quando eu introduzo fase nesse sistema em malha aberta e depois eu fecho a malha, isso implica que eu estou girando esse diagrama num sentido ou no outro. Se eu estiver colocando fase negativa, eu estou girando no sentido horário. E aí, esse ponto que está aqui, ele vai se aproximando cada vez mais do menos 1. Então, vai haver uma quantidade de fase máxima que eu posso introduzir nesse sistema antes que esse giro no sentido horário faça com que esse ponto aqui, que tem magnitude 1, chegue aqui no menos 1. Porque na hora que isso acontecer, o sistema ficou instável. Essa gordurinha de fase negativa que eu tenho aqui para fazer com que isso ocorra é o que a gente chama de margem de fase. Então, a margem de fase é a quantidade de fase que eu posso introduzir nesse sistema antes que um ponto cujo vetor tenha magnitude 1 chegue no menos 1. Então, essa margem de fase aqui, para mim, ela vai ser uma margem de fase que, no caso aqui, é o tanto de gordura que eu tenho antes desse ponto chegar aqui. Se você se lembra lá do nosso diagrama de Bode, que a gente viu no vídeo passado lá, exceto por um sistema que só tem zeros, todos os nossos sistemas têm mais polos do que zeros. Ele precisa ser ele precisa ser causal.
E ser causal é ter mais polos do que zeros. Se ele tem mais polos do que zeros, você lembra que a fase de um sistema que tem mais polos do que zero converge para uma fase negativa. Então, a maior parte dos sistemas que a gente vai colocar dentro da nossa planta, um filtro, um sensor, enfim, um próprio controlador, esse sistema é esperado dele que para frequências mais altas ele introduza a fase negativa. Por isso que a nossa preocupação aqui nesse gráfico é, a maior parte das vezes, a fase negativa. Você poderia chegar e perguntar assim para mim, mas professor, esse ponto aqui também tem magnitude igual a 1. Por que para ele eu não estou preocupado? Porque para esse ponto aqui chegar no menos 1, eu tenho que gerar a figura no sentido anti-horário, ou seja, eu tenho que introduzir fase positiva. Só que introduzir fase positiva não é aquilo que eu espero da maior parte dos sistemas lineares que eu estou tratando. O sistema de primeira ordem, quando a frequência aumenta, ele vai para menos 90. O sistema de segunda ordem, para menos 180. E assim sucessivamente. Um atraso de tempo introduz apenas fases negativas ao longo da frequência, cada vez maior. Então, as fases negativas elas são especialmente problemáticas para mim, que são exatamente aquelas fases que são introduzidas pelos meus sistemas. Essas fases, elas corroem essa margem de fase. Elas fazem com que esse ponto se caminhe cada vez mais rapidamente para o menos 1. Isso é um problema. Então, essa gordura que eu tenho aqui entre esse vetor que tem magnitude 1 até ele chegar aqui no menos 1 é o que a gente chama de margem de fase do sistema. Tá? Então, se a gente adicionar fase nesse sistema, isso vai ter o sentido de girar a curva. Tá? E nesse caso, se eu adicionar fase negativa, aquele ponto aqui de cruzamento está aproximando cada vez mais do menos 1. Tá? Então, a folga que eu tenho para adicionar fase antes de enlaçar o ponto menos 1 é o que eu chamo aí de margem de fase, que é esse anglinho que eu tenho aqui. Tá? Bom, será que tem alguma conexão direta entre a estabilidade, essa análise, o diagrama de Nyquist e a resposta em frequência, o diagrama de Bode? Será que eu não consigo ver também no diagrama de Bode a mesma informação de estabilidade do sistema em malha fechada que eu vejo no diagrama de Nyquist? Bom, a resposta é sim, tá? Na verdade, se você observou, a construção do diagrama de Nyquist ela passa por pegar o sistema em malha aberta e calcular esse sistema das frequências de menos infinito até mais infinito. Portanto, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui no resposta em frequência. É pegar a minha função de transferência e calcular qual que é o seu módulo e a sua fase para frequências que vai de 0 até infinito. Mas eu poderia fazer também de menos infinito a mais infinito, não tem problema nenhum. A menos que, no nosso caso, frequências negativas não tem muito sentido. A gente está mais interessado nas frequências positivas. Tá? Mas é basicamente o mesmo recurso. A conta que eu estou fazendo para gerar o gráfico do critério de Nyquist é a mesma conta que eu faço para gerar o diagrama de Bode para aquele sistema. A única diferença é que o diagrama de Nyquist é um diagrama num plano, parte real, parte imaginária. Enquanto o diagrama de resposta e frequência, o diagrama de Bode, pega o módulo e a fase de cada um dos pontos desse percurso e faz virar um gráfico de módulo pela frequência, um gráfico de fase pela frequência. Mas a informação das duas é a mesma. Então, como que a gente faz para ver essa questão de estabilidade no diagrama de Bode? Bom, de novo, a gente pega aqui o meu sistema de malha fechada, tá? De novo, a gente está interessado na nossa equação característica. Então, 1 mais kg de S é igual a 1 mais kg de J ômega igual a 0. E aí, pelo critério de estabilidade de Nyquist, eu tenho que descobrir nesse kg de J ômega aqui os valores de frequência para o qual ele cruza o menos 1. Lembrando que o nosso diagrama lá de Nyquist, eu não sei se ficou claro, né? Mas no nosso diagrama de Nyquist aqui está marcado alguns pontos de frequência. Tem essa frequência, tem essa frequência, tem essa frequência. Mas elas não aparecem no gráfico, é um gráfico parte real, parte imaginária. Mas cada um desses pontinhos aqui ele tem indexado uma frequência ômega para aquela conta. De ômega igual a menos infinito até ômega a mais infinito, tendendo a mais infinito. Então, como que a gente faz para ver isso no diagrama de Bode? Eu tenho que, naturalmente, enxergar esse cruzamento do menos 1 no diagrama de Bode. Eu tenho que ver se o menos 1 foi enlaçado no diagrama de Bode. Então, como que eu faço? Eu pego esse sistema aqui meu, analiso o kg de J ômega em malha aberta, tá? Então, kg de J ômega em malha aberta, eu abro essa malha fechada aqui e faço o diagrama de Bode de kg de J ômega. Isso vai me gerar um diagrama de módulo pela frequência e de fase pela frequência.
E aí eu tenho que dar um jeito nesse diagrama de ver nele se eu enlacei ou não o menos 1. Considerando que para os nossos estudos aqui, como eu já tinha dito, a gente sempre vai considerar que o G é um sistema estável em malha aberta para esse nível de estudo nosso. Então, esse sistema tem P igual a 0. Não tem polo instável em malha aberta. Então, vamos ver como que a gente enxerga esse enlace, caso ele ocorra, no diagrama de Bode. Para que eu não enlace o ponto menos 1, duas coisas precisam acontecer. Lembra que eu tenho lá a margem de fase e a margem de ganho. Vamos começar estudando a margem de ganho. Quando eu estiver na fase igual a menos 180, que é exatamente o eixo real negativo, o eixo real negativo é a fase menos 180. O módulo do vetor que liga a origem até aquele ponto tem que ser menor que 1. Senão eu enlacei o menos 1. Então, essa é a primeira conclusão a que a gente chega. Para não enlaçar o menos 1, quando eu estiver na fase menos π, que é menos 180 graus, eu tenho que estar com um módulo de malha aberta que é menor que 1. Essa é a primeira condição, a condição de ganho. Só que eu tenho que atingir também a condição de fase. A condição de fase é o seguinte. Quando eu estiver num ponto que tem amplitude de vetor igual a 1, esse ponto aqui, ele tem amplitude de vetor, ele tem magnitude igual a 1. A fase desse vetor tem que ser menos negativa que menos 180, ou seja, tem que ser mais positiva que menos 180. Ela não pode estar para cá, ela tem que estar mais positiva. Note que aqui eu tenho, sei lá, menos 145, menos 135 graus. Menos 135 é mais positivo do que menos 180, é maior que menos 180. Então eu tenho essa segunda condição. Quando eu tiver com um módulo daquele vetor na frequência igual a 1, a fase tem que ser maior que menos 180. Então, a gente vê também, né, que as margens de estabilidade são exatamente essas distâncias que eu tenho para que isso aconteça. Quando eu tenho na fase igual a menos 180 um módulo menor que 1, o que falta para completar o 1 é a minha margem de ganho. Quando eu estou no módulo igual a 1 e a fase é maior que menos 180, o que falta para chegar no menos 180 é a minha margem de fase. Tá? Então, o que a gente vai fazer no nosso diagrama de Bode é descobrir em que frequências ocorrem esses dois pontos, ou seja, a fase igual a menos 180 e o módulo igual a 1, e analisar na frequência onde eu tenho a fase igual a menos 180, qual que é o módulo. Se o módulo for menor que 1, beleza, passei do primeiro teste, margem de ganho. Se no módulo que eu tenho, no ponto de frequência que eu tenho um módulo igual a 1, eu tenho a fase maior que menos 180, passei pelo teste de margem de fase. E aí, beleza, o sistema é estável em malha fechada. Se qualquer uma dessas duas situações aqui não for atendida, o sistema é instável em malha fechada. Tá, então é isso aqui que a gente está colocando nessa definição. Seja uma planta G estável realimentada por um controlador C de S, o sistema em malha fechada será instável se a resposta em frequência de C de J ômega, G de J ômega, ou seja, do sistema em malha aberta, eu tirei a realimentação, estou fazendo o diagrama de Bode do produto, C de J ômega, G de J ômega. Isso alcançar as duas coisas. Primeiro, bom, o sistema vai ser instável, então uma das duas coisas, tá? Então o sistema vai ser instável se uma dessas duas coisas acontecer. Quando eu tiver a fase em menos 180, o módulo for maior que 1, e 1 é 0 dB no nosso gráfico em dB, tá? Então, quando eu estiver na fase de menos 180, o módulo for maior que 1, ou quando eu estiver na frequência que o módulo é igual a 1, a fase for menor que menos 180. Se qualquer uma dessas duas coisas acontecer, eu enlacei o ponto menos 1. E aí já era. Tá? A margem de estabilidade é exatamente o tanto que falta para isso acontecer. Então, a margem de ganho quando eu estou na frequência que a fase é igual a menos 180, o tanto de ganho que eu posso colocar em dB antes disso aqui chegar em 0 dB, que é o 1. Tá? Então, eu já tenho o ganho de malha aberta em dB, o tanto de ganho que eu posso ainda colocar em dB antes disso aqui virar 0 dB. E a minha margem de fase vai ser, quando eu estiver na frequência que o ganho é 0 dB, né, que a magnitude é 0 dB, o módulo é 0 dB, o tanto de fase que eu posso somar, né, nesse caso subtrair, né, porque esse valor aqui vai ser um valor negativo, né,
o tanto de fase que eu vou poder subtrair da fase naquela frequência antes de chegar no menos 180 graus. Isso vai ser a minha margem de fase. Pessoal, ver pelo gráfico é muito mais fácil do que falar. Eu tenho aqui um sistema qualquer que eu desenhei a resposta em frequência do, desculpa, aqui não é 1 mais, aqui é a resposta em frequência do C de J ômega, G de J ômega, tá? Eu peguei o sistema em malha aberta, controlador e planta e fiz a resposta em frequência dele. Cheguei nesse diagrama de Bode, que tem um módulo pela frequência e a pela frequência. Eu estou afirmando que esse sistema C de J ômega, G de J ômega é estável em malha aberta. Ele não tem polo instável em malha aberta. E eu quero saber se esse sistema vai ser estável ou não em malha fechada. Como que eu faço isso aqui no diagrama de Bode? Bom, eu vou fazer aqueles 2 testes que eu propus. O primeiro teste é, vou na fase que tem, né, na frequência cuja fase é igual a menos 180 graus. Então eu venho aqui, ó, que é menos 180. Essa curva aqui, né, essa reta tracejada vermelha aqui, ela é para mim o menos 180 graus. Então eu vou acompanhando até chegar na curva. Ó, tocou. Então, meu gráfico de fase, ele tem menos 180 graus nesta frequência aqui, ó, que está na vertical. Aí eu vou lá no gráfico de módulo. No gráfico de módulo, eu venho aqui e analiso esse ponto. Esse ponto é menor do que 1, ou, no caso, é menor que 0 dB. Tá aqui, ó, o 0 dB está tracejado aqui, tá? Esse ponto é menor que 0 dB. Então, esse sistema, ele é estável por ganho. Ele atendeu a condição de ganho. E a margem de fase vai ser exatamente essa gordurinha tracejada, essa gordurinha aqui, né, esse risquinho vermelho aqui, que eu posso somar nessa curva, ou seja, eu posso multiplicar essa curva fazendo ela toda subir antes deste ponto aqui chegar no 0 dB. Isso aqui para mim é o que a gente chama de margem de ganho do sistema. Fiz o primeiro teste. No primeiro teste passou. Vamos para o segundo teste. O segundo teste é, eu vou lá no sistema e procuro a frequência onde a amplitude, um módulo, a magnitude é 0 dB. Isso equivale a 1. Achei. É este ponto aqui, ó. Essa frequência eu desço e vou até lá o diagrama de fase. Cheguei aqui, ó. Nessa frequência, a fase é esse valor aqui. Esse valor é mais positivo ou é mais negativo que menos 180? Não, nesse caso aqui ele é mais positivo. Isso aqui é, será, menos 155 graus, menos 150? Isso é maior que 180. Então, esse sistema também é estável por fase. Ele também não enlaçou o menos 1 por fase. E o tanto de fase que eu posso introduzir, né, girando essa curva sem mexer no módulo, antes que este ponto aqui ele chegue no menos 180, é esse contínuo mais grosso que está aqui, que a gente vai chamar de margem de fase do sistema. Então, da mesma forma que a gente pode analisar as margens de fase, a margem de ganho, a estabilidade do sistema em malha fechada via diagrama de Nyquist, eu posso fazer isso aqui também para o diagrama de Bode. Tá? Basta que eu use essa analogia. Eu vou lá na frequência que o sinal, que o sistema tem menos 180 graus e vejo quanto que ele tem de módulo. Se ele tem menos que 1 de módulo, beleza. Menos que 1 para a gente aqui no gráfico de módulo é menor que 0 dB. Um valor de dB negativo. E para ver se ele atendeu também a condição de fase, eu vou lá no ponto do gráfico que ele tem 0 dB e procuro quanto que ele tem de fase. Se essa fase for um valor maior que menos 180 graus, o sistema é estável por fase. E se essas duas coisas aconteceram simultaneamente, o sistema é estável em malha fechada. Então, é um método para eu analisar a estabilidade do sistema em malha fechada via uma análise do diagrama de Bode do sistema em malha aberta. E, de novo, por favor, aqui não é 1 mais, tá? Eu estou fazendo o diagrama de Bode de C de J ômega, G de J ômega. Tá bom? Então, tem um errinho aqui, ó. Bom, e aí a gente falou sobre, para terminar aqui, a estabilidade do sistema. E a gente falou também dos atrasos de tempo. E o atraso de tempo é uma coisa que agora a gente está vendo, não é uma coisa muito boa para a gente, né? É uma coisa que acontece no meu sistema, acontece na minha malha, mas não é uma coisa desejável. Por quê? Porque o atraso de tempo, como a gente já viu, olha só, ele não introduz ganho na minha malha, mas ele introduz fase negativa. E uma fase negativa que aumenta com o aumento da frequência. Aumenta linearmente com o aumento da frequência. Então, a fase é cada vez mais negativa quando a frequência está aumentando. Ou seja, um atraso de tempo, ele está tendo a tendência de girar essa curva aqui
indefinidamente na frequência. Tá? Então, para cada frequência dessa aqui, eu estou girando isso aqui, essa curva está girando, ela está rotacionando. E rotacionar essa curva, a gente já sabe que rotacionar para cá é me aproximar do -1. Então, vamos ver como que a gente enxerga isso lá no atraso de tempo, tá? Então, a gente tem esse atraso de tempo aqui, beleza? Esse atraso de tempo, ele só introduz fase no sistema, ele não introduz ganho, e apenas fase negativa. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar aquele mesmo sistema que era estável em malha fechada, lembra? 5 sobre S mais 1, S ao quadrado mais 2S mais 2. A gente fez o diagrama de Bode desse sistema, ou melhor, o diagrama de Nyquist desse sistema, e a gente constatou que esse sistema ele é estável em malha fechada. Só que agora eu vou vir aqui e vou colocar um atraso de tempo nele, E elevado a menos TAS. E a pergunta que eu tenho é a seguinte: qual que é o máximo valor de atraso de tempo que eu posso ter nesse sistema antes dele ficar instável? Porque se não tiver o atraso, eu garanto que ele é estável. A gente já viu isso. Mas se tiver o atraso de tempo, ele continua estável? Primeiro, vamos ver o diagrama de Bode só com o sistema sem o atraso. Então, vamos ver aqui o sistema sem o atraso, tá? Eu não tenho o atraso. É 5 sobre S mais 1, S ao quadrado, mais 2S mais 2. É esse diagrama de Bode aqui. Esse diagrama de Bode claramente é um diagrama de Bode de um sistema que em malha fechada ele é estável. Note, na frequência que a fase é menos 180, a amplitude é menor que 0 dB. Na frequência que a amplitude é igual a 0 dB, a fase é mais positiva que menos 180 graus. Então, em malha fechada, o sistema que não tem um atraso de tempo, ele é estável. Igual a gente viu lá já no exemplo anterior via diagrama de Nyquist. Tá? Então, a gente agora vai ver o seguinte. Olha, como o meu atraso ele só introduz fase no sistema, ele não mexe na curva de magnitude, ele só mexe na curva de fase. Vamos ver quanto de atraso eu posso ter nesse sistema antes desse sistema ficar instável em malha fechada. Como que a gente faz isso? Olha, a gente vem aqui e avalia qual que é a margem de fase do sistema, já que é a margem de fase que vai ser prejudicada pelo atraso de fase, pelo atraso de tempo. Neste caso aqui, a minha margem de fase ela é de 35 graus, aproximadamente 35 graus, na frequência de 0,228 Hz. Então, essa frequência de 0,228 Hz, eu vou ter a minha margem de fase, que ela vai ser de 35 graus. Olha, suponha que eu tenho um TA de 0,4 segundos. Tá? Então, o meu sistema com atraso de tempo aqui, ele tem 0,4 segundos de atraso. Olha, na frequência 228, que é a frequência de margem de fase, quanto que o meu atraso vai introduzir de fase adicional? Eu vou vir aqui e vou fazer a conta. Ó. Ômega TA é igual ao quê? Ó, a 2π FTA. Só que o F é a frequência da margem de fase, 0,228. E o TA é 0,4. Ou seja, quando eu faço essa conta de menos 2π FTA, eu vejo que eu tenho 33 graus que o atraso está introduzindo sozinho naquela frequência. Ele sozinho. Um atraso de 0,4 segundos naquele sistema, ele sozinho já está introduzindo naquela frequência 33 graus negativos. Só que eu tinha uma margem de fase de 35, então eu comi quase ela inteira. Só sobrou 2 grauzinhos de margem de fase. Então, quando eu coloco um atraso de tempo de 0,4 segundos nessa transferência aqui, eu tinha 35 graus de folga. E com um atraso de 0,4 segundos, eu comi 33, só sobrou 2. Então, esse sistema aqui ele está perigosamente perto da instabilidade. Essa curva aqui, né, ela já girou de forma a que esse ponto que antes estava aqui, ele está bem pertinho do -1. Ou seja, qualquer peteleco, qualquer erro de cálculo, qualquer coisa a mais que você introduzir no seu sistema, você torna o seu sistema em malha fechada instável. Tá? Então, o atraso de tempo é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Então, por isso que a gente estudou o atraso de tempo num determinado momento. O atraso de tempo, além de ter aquela questão de fazer aquela modelagem, projeto PID e tal, na hora que a gente está estudando o sistema de malha fechada que tem um atraso de tempo de verdade, aí a gente tem que tomar cuidado, porque esse atraso vai introduzir fase. Então, eu tenho que colocar uma margem de fase no meu sistema que depois que esse atraso entrar, essa margem não é definitivamente degradada, tá?
Então, note, a margem de fase que antes era 35 foi praticamente toda corroída pelo atraso de tempo. Tá? Então, o sistema está muito próximo da estabilidade em malha fechada. Tá? Por isso, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente está controlando o sistema que tem atraso de tempo. O sistema que tem atraso de tempo, ele torna o meu sistema em malha fechada instável rapidinho. Tem que tomar bastante cuidado com ele. Tá? Só para você ver, esse aqui é o diagrama de Bode daquele sistema com atraso de tempo. Antes era assim. Ele tinha essa margem de fase. Agora é assim. Note que o diagrama de módulo não mudou. Mas o de fase aqui é o menos 180. Lá, ó, eu já não tenho mais folga. Onde eu estou com 0 dB, a frequência em que eu tenho 0 dB é praticamente a mesma frequência onde eu estou em menos 180 graus. Então eu estou perigosamente perto do menos 1. E esse sistema está muito perto de ficar instável. Tá? Bom, é isso aí. Muita coisa, é muito conceito, eu sei, é muita coisa para deglutir, mas o estudo da teoria de controle é assim mesmo, tá? É uma teoria bastante complicada, tem muita conta, tem muito conceito, tá? E cobra muito do estudante, tá? Mas eu espero que nesse conjunto de vídeos, né, que a gente gravou aqui para o curso de sistemas de controle lineares, você que acompanhou todos eles tenha visto ou tenha conhecido pelo menos as bases de sistemas de controle lineares. Fica com aquele gosto de quero mais, porque na verdade a gente não explorou muito bem como que a gente faz um projeto, como é que o controlador funciona. Na verdade, a gente estudou como o controlador funciona, mas faltou um pouco ainda de estudo de técnica de controle para projetar o controlador. Isso é proposital, é porque hoje em dia a maior parte dos nossos projetos ela é feita do ponto de vista de controle digital, em que a gente precisa dessa teoria para entender o que a gente vai fazer lá em controle digital. Então, para aqueles que estão aqui nesse curso de sistemas de controle lineares, é muito bom entender o que a gente falou aqui para que você consiga entender o que vai ser feito no próximo passo no curso de controle digital, tá? Bom, a gente encerra dessa forma esse curso nosso de sistemas de controle lineares. Eu espero que, se você acompanhou todos os vídeos, ou se você acompanhou apenas alguns deles, se você só está nesse último, né, tenha sido de alguma valia para o seu estudo, né? É necessário pegar o material, é necessário fazer exercício, é necessário ter um bom livro, mas eu espero que essas videoaulas aí, elas tenham ajudado vocês, pelo menos, a compreender um pouquinho mais sobre a teoria de controle, tá? Agradeço imensamente aí a atenção de vocês, daqueles que assistiram todos os vídeos, daqueles que assistiram um vídeo, daqueles que se inscreveram no canal porque se interessaram pelos vídeos. Agradeço muito a vocês por essa oportunidade. E fica aí o convite para que você também acompanhe aí agora, já com esse arcabouço de sistemas de controle lineares, o curso lá de controle digital e de processamento digital de sinais, tá bom? Muito obrigado pela atenção, valeu mesmo, até a próxima. Tchau, tchau.